Oi, aqui é o Todd, e como a maioria de vocês sabe, eu sou fascinado por flechas incendiárias medievais. Quando soube dos grandes dardos incendiários achados nos destroços do Mary Rose, quis saber mais. Só havia um lugar para ir. Entrei em contato com a Fundação Mary Rose e conversei com a doutora Alex Hildred, uma das arqueólogas subaquáticas da equipe original. Ela me convidou para ir até lá, para me mostrar o museu e todas as pequenas partes e peças que eles têm desses dardos incendiários, para me contar tudo o que ela sabia. O que é realmente intrigante sobre esses dardos é que nós não sabemos exatamente como eles eram usados. Será que eram lançados das plataformas de combate, dos cestos de vigia? Será que eram disparados de um canhão? E é esse mistério e a escala impressionante deles que me deixam realmente empolgado. Como eles eram usados? O que faziam? Venha comigo ao museu para vermos tudo o que consegui reunir lá. Depois, farei outro vídeo mostrando como fabrico e uso os dardos incendiários. Este modelo não funciona, mas vim à Fundação Mary Rose para aprender sobre eles e como fabricá-los. Já trabalhei antes com flechas incendiárias medievais. Fico sempre impressionado com a sofisticação deles, mas este é enorme, outro nível. Os artefatos originais estão no Museu Mary Rose. A única maneira de descobrirmos como eles foram construídos, como foram feitos e, possivelmente, como eram usados. Mas armas incendiárias não são apenas um mito de Hollywood. Elas foram realmente usadas durante toda a Idade Média e o período da Renascença. Este livro, O Livro do Fogo de Artifício, escrito por volta de 1400, trazia um sistema de codificação por cores para os vários tipos de flechas incendiárias. E esse livro estava por toda a Europa. Então temos potes incendiários, flechas incendiárias, potes de fumaça, lanças, guirlandas e dardos de fogo. Alguns foram achados no Mary Rose. O dardo de fogo é o motivo da minha vinda. Agora, com essas informações, vamos conhecer a doutora Alex Hildred. Ela é uma das arqueólogas marítimas que trabalhou no navio antes de ele ser retirado para a superfície em 1982. Agora, ela é chefe de pesquisa no Museu Mary Rose. Alex, prazer em conhecer você. Igualmente, é um grande prazer. Agradeço a você e ao Museu Mary Rose por me receberem. Estamos aqui diante do Ninho da Gávea, topo de combate e dardo. Bem, encontramos o topo de combate no convés inferior. Ele estava guardado desmontado, por isso o temos, porque obviamente não restou nada dos mastros e os ninhos da gávea ou topos de combate teriam desaparecido. E nós ficamos nos perguntando por que na lista está dardos para topos, então combinamos os dois. Eles se encaixam? Isso funcionaria em um topo de combate? É bem grande. Quantas pessoas cabem lá com um dardo desse tamanho? Provavelmente só uma. Quantos dardos você teria? É uma chance só? Há muitas perguntas. Digo, tem a foto incrível do Museu Ashmolean. Com certeza. Que tem um dardo desse tamanho equilibrado em um ninho da gávea. Por isso que nós... Mas não um dardo incendiário. Não, eu sei. Você consegue imaginar estar no topo daquele mastro tentando acender uma carga incendiária? Não. Tudo isso me apavora. Agora estamos na reserva técnica do Museu Mary Rose. E eu vim aqui com o Alex em parte para falar sobre armas de guerra e o que tem ali. É um livro incrível sobre os armamentos do Mary Rose, incluindo armas incendiárias. E você literalmente escreveu esse livro. Com muitas outras pessoas, mas fui eu quem costurou tudo. Então, essa parte sobre armas incendiárias você conhece bem. Antes de tudo, é importante reconhecer que tínhamos uma. Trabalhávamos no convés principal, na popa, escavando, e achamos um objeto em forma de pá que, no livro de Finis, aparece literalmente como uma pá. Descobrimos que havia mais 2 partes de pá, e essa tinha uma haste um pouco mais longa, presa a um cabo. Então percebemos que havia vários pedaços do mesmo formato, tamanho e tipo de madeira aparecendo na mesma área. E conseguimos montar esse bastão comprido com uma pá ou uma aleta na ponta. Havia uma borda superior com furos de prego e um buraco quadrado, claramente para um pino de ferro, já descolorido e ausente. Logo atrás disso, havia uma coisa grudenta que basicamente parecia uma bola de sujeira, mas dava para ver através dela e dava para sentir que era meio pegajosa, como piche, e que tinha pedaços de madeira e material saindo dela. Juntamos os pedaços e então demos uma olhada no que havia ali. Só conseguimos imaginar que fosse um dardo ou flecha incendiária, já que há referências históricas. Será que encontramos um?
Quando recebemos o objeto, mostramos para a nossa ilustradora arqueológica que geralmente passa mais tempo com os itens do que qualquer outra pessoa, porque precisam desenhar, observar e entender para acertar. Querem compreender o objeto e representá-lo corretamente, facilitando a interpretação de outros. Então, elas têm o privilégio de passar horas com o objeto, e Nick Evans, que desenhou este aqui, teve uma ideia brilhante ao pensar que era um saco em uma bolsa com um monte de piche em cima. Por que ter estacas? Precisa ser incendiário. Para que ter algo diferente? E então passamos um tempo pensando se era algo para ser lançado, porque você ouve falar de dardos incendiários, flechas incendiárias, flechas de fogo, bolas de fogo, todo tipo de coisa. Sabe, será que conseguimos dar um nome para isso? E isso ainda é um pouco complicado. Olhando para esta imagem, que é do trabalho de Bironjuk Pirotécnica, escrito em 1540... Que é um manual fantástico de instruções sobre tudo relacionado ao fogo, incluindo armas incendiárias. Se você se interessa por esse assunto, compre o Birangútil. É brilhante. Olhando para a ilustração, você vê todo tipo de coisa que contém composto incendiário, potes de fogo que são usados em uma funda. Você tem essas coisas incendiárias longas que parecem sacos incendiários em cima de uma flecha longa com uma pena de formato bem engraçado. E quando olhamos para o inventário anterior de 1514 dos navios do rei, havia algo chamado ganchos para flechas com composto incendiário. Então, se aqueles não entenderam, mas agora olhando isso juntos, sabe, será que isso é um gancho para um dardo incendiário ou uma flecha com composto incendiário? Então eu acho que esses desenhos que Nick Evans fez são absolutamente brilhantes na construção. Então eu o segui e fiz um dardo de teste aqui. Você tem uma bolsa de lona aqui embaixo, então ela está pregada, cheia do composto, cruzada. Mas então o próprio composto é bastante difícil de acender. E você precisa de uma carga de ignição, de fácil acendimento, como pólvora, que é fácil de acender. E aí sim, vai acender a carga incendiária. Difícil de acender, mas depois não apaga. Só vou deixar isso aqui. Mas se olharmos para esta flecha, que é uma versão bem mais portátil do mesmo tipo de objeto, ela foi feita com resina e permite ver o entrelaçamento do cordão por baixo. Será igual com esta e com aquela. Ao atingir um alvo, como uma parede, a queima começa pela frente. Mas esse revestimento de lona, cordão e resina direciona efetivamente a queima para frente, empurrando a queima para frente em vez de sair pelos lados. Assim, ela aplica a chama direto na superfície que você quer incendiar. Ela tem mais carga, muito mais chance. A energia térmica gerada vai direto ao alvo e não se dissipa. Acho que deve ser o mesmo caso. Acho que esse cruzamento serve para criar um vaso de pressão e direcionar o fogo para frente. Então isso faz parte do saco, se você preferir. São as coisas logo abaixo disso. É feito de um cordão passando por cima. Tínhamos 2 dessas cavilhas de madeira perto da cabeça, assim como vejo ali. Uma está aqui e a outra ainda embutida. Você pode ver dentro do material que sobrou. E eu acho que ele também pegou um pouco da carga, se você preferir. E está grudado por algum motivo, porque é da mesma cor de parte do conteúdo interno que forma a carga. Quase virou um só material. Assim, o pino do pavio não é pavio nenhum. Não, é o pino. Ele apenas cria uma cavidade. Vou remover este e mostrar aos espectadores. É um pequeno pino de madeira que entra na carga de fácil ignição no topo. Agora está todo coberto por resina, neste caso, e por piche naquele. Assim, mantém uma cobertura impermeável sobre tudo. E pouco antes de você querer usar, você pode simplesmente puxar e isso vai sair. Agora faltam 2 minutos para usar e não precisa mais se preocupar com a umidade. Agora você enfia o pavio nesse buraco. Esse é o pavio que você acende. E então lança. Mas o que acho bastante interessante nisso é que eles parecem ter uma cavilha. Esses parecem ter 2 cavilhas, mas se a carga de escorva for pólvora, ela queimará daqui até aqui rapidamente. Acho que é isso. Já tive casos em que coloquei o fogo, o pavio, acendi e tive uma ignição retardada. Simplesmente não vai. E acho que isso é como uma coisa de emergência que você tem. Ou você tem isso como um segundo pavio. Se o primeiro falhar, você acende o segundo. Ou simplesmente acende 2 pavios ao mesmo tempo e reduz a chance de uma falha de ignição. Quanto disso derrete? Não sei. Por fora? Sim, quando está queimando.
Ah, bem, simplesmente é consumido. Consumido completamente. Bem, sobre algo assim, vou ter que descobrir. Mas isso vai queimar por cerca de 1 minuto, algo assim. Ah, puxa! Sempre quente, mas interessante. Está coberto de piche. Já trabalhei com resina antes. Dá pra ver por onde eu mexi, mas mesmo antes disso, você só vê rachaduras e pacotes maiores que eu já fiz, cargas incendiárias de trabuquetes. A resina racha, e isso cria pequenas fissuras, abrindo espaço para a umidade. O piche não faz isso. Com o C faz bem mais sentido. Com o C, tudo faz mais sentido, especialmente para projetos maiores e a longo prazo. Também é um combustível fenomenal. Temos uma composição exata do que está acontecendo lá dentro? Na verdade, não. É uma pólvora. É uma pólvora enriquecida, então basicamente pólvora. Tem enxofre. Você tem enxofre, você tem cálcio. Sabemos que tem piche ou carbono. Sabemos que tem enxofre. Sabemos que tem salitre. A ideia era que você tenha a base da pólvora e o que quer que tenha sido usado na receita na época pode estar lá, mas não conseguimos encontrar. Mas a última coisa, sobre a qual eu gostaria de saber sua opinião, é se voltarmos ao esboço, a camada de piche do lado de fora. Então, quando Nick desenhou isso, havia informações factuais suficientes para saber a espessura disso? Ou ele só colocou uma camada de proteção de um jeito que parece bom? Não, Nick era um ilustrador muito meticuloso. Eu não posso perguntar, não sei onde ele mora no momento. Ele já foi embora há algum tempo, mas não creio que teria feito uma espessura uniforme sem acreditar que essa era a do lado de fora. É muito piche do lado de fora. Deve ter uns 20 milímetros e realmente queima. É um combustível. Mas se você vai se dar ao trabalho de lançar algo realmente desagradável e em chamas, faça com que seja realmente desagradável e que queime muito. Não cobrindo. Qual é a espessura do revestimento que você está usando? Eu não sei. Provavelmente uns 3 milímetros. Algo assim. 3 ou 4 milímetros. Minha reação instintiva é tentar colocar o máximo de força possível, usando um revestimento mais fino. E aí depende do comprimento dela. E isso também depende de como ela foi usada. Se for arremessada à mão de cima, não é possível cravar tanto aço numa tábua de madeira. Isso não acontece, talvez só com um prego tão fundo. Então isso me diz que qualquer prego que seja mais longo que a largura de uma mão simplesmente não serve para muita coisa. A rede anti-abordagem tem mais ou menos esse tamanho. Se você tivesse uma menor, ela poderia atravessar e talvez conseguir passar. O fato de que ela atravessa completamente faz com que chegue até ali e prenda. Talvez você tenha razão. Se for mais longa, vai enroscar e segurar melhor. Outra coisa é que quanto mais longa for a ponta, se ela for disparada de uma arma, e eu meio que tenho dificuldade com isso, mas se for disparada de uma arma, quanto mais longa a ponta, maior a chance de ela dobrar no impacto e coisas assim. Então, uma ponta mais curta pode ser útil nesse caso. Mas isso é só uma suposição. Quero dizer, o comprimento da nossa ponta foi feito quase que pensando nas qualidades estéticas da própria flecha e na sua posição, quando nós não temos nada além do buraco. A gente não sabe sobre isso. Não sabemos se é farpado, não sabemos se é uma ponta reta. Eu suspeito que seria farpado, como aquele lá na galeria, simplesmente porque ele entra e fica onde está. E então a última parte é a estrutura. Sério? Então a haste era de abeto prateado, acho que sim, basicamente um pinho leve. Então nós temos as penas, que eu acho que, segundo o livro, eram de Oakall Beach. Isso, está certo. Temos 3 tipos diferentes. Sim, acho que isso é bem direto. É uma tábua de carvalho ou faia que foi rachada e colocada. Pregos e mais pregos. Algumas tinham 4, outras tinham 2. Então temos 2 sobressalentes. Se você quiser dar uma olhada. Eu adoraria dar uma olhada. Então temos aqui uma espécie de esquema do dardo, que está lá no próprio museu. Então, o primeiro que vimos. Isso é interessante, pois só tinha visto as versões planejadas no livro. Mas você vê que ele afunila. E isso não tem função. É só uma questão de fabricação. Mas eles simplesmente fizeram um único corte de serra. E depois, basicamente, colocaram uma cunha. Além disso, um pouco da substância no topo indica que é piche. É muito localizado, como se você estivesse usando como uma cola, mas talvez seja só porque seria uma área específica em um navio. Se estiver em um lugar úmido, talvez você queira usar como uma espécie de impermeabilizante.
O que é muito interessante, eu percebi pelo livro, e não sei por que eles se dariam ao trabalho de fazer isso. Este é um objeto de uso único e não é muito ergonômico, mas mesmo assim, eles suavemente curvaram e inclinaram a parte de trás ali por, sei lá, motivos de artesanato, não sei. Pode ser 3 anos de marinheiros arrastando isso pelo convés. Eu não sei. Então isso é extremamente útil. Sim, esta é a área da cabeça. Isso é interessante. Eles só esculpiram embaixo, suponho, para criar uma saliência para a corda. Para ficar bem apertada. E essas são apenas imagens ampliadas. E então, esta é a cobertura externa com a corda original. Então, era isso que estávamos vendo, como apontei. Você podia ver o material. Veja, isso é útil, pois indica que está usando uma corda de cerca de 3 milímetros. E aqui você quase pode ver as linhas dela. Mas se você olha para trás no de sim, E você pode ver isso claramente no animal. sim, então há desenhos fantasticamente detalhados aqui sobre toda a haste e tudo mais nas penas. Então podemos replicar a funcionalidade disso. Então chegamos ao composto. Agora sabemos que há enxofre e nitrato de potássio. Também há um combustível como piche ou carvão. Ouvi dizer que você tem alguns que a gente pode realmente ver. Temos parte do conteúdo, sim, nossas amostras. Temos mais 2. Eram compostos diferentes? Uma parte era de um tipo, outra de outro. Não, era só um caroço que foi seco e depois separado. Então conseguimos pegar um pouco do conteúdo de dentro. Nós analisamos o linho, o saco, os restos do saco. Este é um dos sacos. Então é pulverulento e granulado. O cheiro costuma ser um bom indicador. Indiana, Está cheirando muito bem. Isso está com um cheiro muito gostoso. está mesmo, não está? É estranho? Sim, dá para ver que está fragmentado. Acho que não posso dizer nada sobre isso. Porque você sabe, 500 anos de degradação. Eu sei que eles não colocaram garam masala aí, eu suponho. Mas cheira como se tivesse, não é? Cheira sim. E então temos mais um. É difícil saber se era granulado ou um bloco sólido desde o início, acho. Então, de novo, esse é o último conteúdo disso. Mas, sabe, eles são diferentes o suficiente para serem diferentes as texturas do... Parece para mim que isso foi comprimido, como um bloco sólido, e só depois quebrado. Isso fica claro pelos pedaços maiores. Você consegue sentir algum cheiro específico nisso? Não, a mesma coisa, saboroso. Essa é Mary Rose. Isso é a última coisa que eu imaginaria que teria esse cheiro. Então eu tenho um plano. E esse plano é que eu vou lá fazer alguns. Ótimo! Vou preparar alguns testes para descobrirmos o que vamos fazer. Então a questão sobre armas incendiárias como essa é que elas criam fogo. Isso é bem óbvio. E em um navio, você não pode ter fogo. Não onde você não quer que ele esteja. Isso desvia a atenção do atacante, defensor, operador do canhão ou navegador, obrigando-os a parar o que faziam para lidar com o fogo, pois não podem ignorá-lo. Mas eu também acho que tudo isso tem a ver com negação de área também. Eles criam uma atmosfera cheia de fumaça onde você não consegue trabalhar. Quero muito testar e analisar esse aspecto no contexto do Mary Rose, observando a altura dos convéses, as escotilhas e onde as pessoas circularão. Porque não há muitas rotas de acesso e, na verdade, encontramos em muitos casos os restos humanos próximos de onde estavam as rotas de acesso, porque eles estavam tentando sair. Acho que isso é muito importante de testar. Para entender melhor, acho que preciso ver o navio. Eu acho que você deve, então acho que devemos fazer isso. Ótimo. Você pode me levar no balde, como prometeu. Sim, eu posso. Estamos na popa, com um leme no chão e vejo boa parte do navio acima de mim. Até que altura ele chegava? Bem, ele ia além do telhado deste prédio. Nossa, isso nem são os mastros, só a parte de baixo. Isso é apenas o corpo do navio, 5 convéses e o porão. Restam 4 convéses. Um de armazenamento, acima o convés principal dos canhões, depois o superior dos canhões, onde havia a rede anti-abordagem responsável por tantas mortes. E um convés de castelo do qual restam alguns vestígios, além de outro mencionado em fontes históricas. Eu me pergunto por que ela era instável. Acho que não era, até entrar água pelos portinholas dos canhões abertos. Isso foi apenas má navegação? Porque eu acho que lá... Muitos haviam sobrecarregado o navio com canhões altos. Bem, não há evidências disso, nem no conjunto de canhões que encontramos nos lugares onde os pegamos.
nem mesmo no inventário. Há um inventário das 58 embarcações de Henrique VIII, assim, os canhões da Mary Rose, o segundo maior navio da frota, não diferem dos de outros navios. Achamos que ela já havia atirado e estava girando para disparar os canhões do outro lado, pois estava voltada para o porto enquanto o ataque era para fora. Isso só faz sentido porque uma testemunha disse que os canhões foram disparados. Ela virou para atirar do outro lado e afundou do lado do canhão que disparou. Encontramos as tampas abertas. Quando a água entra, o lastro de cascalho é deslocado para o lado. Bem, eu acho que seria fantástico, Alex, se pudéssemos descer, subir e dar uma olhada lá embaixo e... Ter uma ideia do espaço quando você está lá em cima olhando para ele. Você tem noção da escala. Na verdade, eu gostaria muito disso. Então, Alex, onde o dardo foi encontrado? O dardo foi encontrado. Estamos olhando para o convés principal de artilharia aqui. Então, estamos logo dentro do castelo de popa, onde teriam 2 convéses acima de nós. Perto dali, havia um grande canhão de bronze chamado Demi-Culvern, ao lado do qual eles foram encontrados. O canhão subiu quando o navio inclinou para estibordo. No meio da bagunça, encontramos as pontas dos dardos. Então, sempre presumi que esses dardos eram lançados do alto dos mastros. Quero dizer, e Mary Rose foi registrada com dardos lançados do alto dos mastros. O tamanho deles indica que poucos caberiam no alto dos mastros, mas isso não quer dizer que eram disparados do canhão. Só estou dizendo que é interessante que eles foram encontrados pelas aletas que realmente se encaixam naquele canhão específico. E esse canhão é bem interessante porque é um canhão que a maioria das pessoas não usaria, porque provavelmente durante a fundição houve uma falha e a boca está quebrada, irregular e parece erodida. Não é uma boca completa de canhão, por isso o impacto pode ter sido menor. Então, o que você está dizendo é que o dardo cabe no cano desse canhão, mesmo com o canhão quebrado. Acho difícil imaginar você disparando esse dardo de um canhão, mas ele está no navio, ao lado de um canhão. Não está nas gávias, do lado de fora do navio. Casco. Onde você esperaria que um dardo lançado estaria? Mas acho que, olhando para armas de guerra, havia várias dezenas de dardos, ou uma quantidade grande de dardos. Eram muitos deles. Não podemos estar falando desses dardos de fogo. Não dá. Eles são grandes demais. Então fosse o que fosse, não era isso. Encontraram 3 dardos de fogo nos canhões e quantos tinham no inventário? Bem, se não são os dardos para as gávias... Eu não acho que sejam. Não acho que sejam. Não estão no inventário nem foram carregados. Eu tentava calcular o espaço necessário para armazená-los e onde você os guardaria. Quero dizer, a área de armazenamento para armas de haste, na verdade, você tem uma arma aqui, uma grande colubrina de bronze. E aquela área entre ali e onde você tem esses buracos perfurados são para canhões giratórios na estrutura ali e ali. Aquela área serve para armazenar equipamentos de batalha, como arcos e flechas, por isso eles eram... Não é tão grande assim. Uma área. Não, são baús de arcos, baús de flechas. Aqueles 2 baús estavam virados de cabeça para baixo, então havia uma verdadeira bagunça pelo convés. Foi lá que encontramos os arcos longos pela primeira vez. Então acho isso realmente irritante, porque não está no lugar óbvio. Bem, não teríamos achado se estivesse em uma gávea de combate, vamos dizer assim. Talvez os gávias de combate estivessem totalmente cheios deles. Sim, bem, exceto a única gávea de combate que tínhamos, na verdade, o único, foi encontrado guardado no convés orlope inferior, na verdade na proa. Então esse é um convés completo. Só estamos faltando algumas tábuas do convés. Mas se olharmos para a nossa esquerda, em direção à proa, no convés superior aqui, este é o nível do convés superior. No convés, você sairia da estrutura do castelo de popa para um convés aberto com uma rede acima e a rede anti-abordagem provavelmente estaria na altura daquela tela ali. E você pode ver tampas de escotilha, 2 tampas de escotilha ali. Eu vejo elas. Então elas estão acima de 4 posições de canhão no convés principal. As tampas se levantam, revelando uma borda de madeira geométrica, com buracos quadrados entre elas desse tamanho. Sim, então uma grade de madeira por cima. Uma grade de madeira impediria o dardo de passar completamente, mas a ponta poderia ficar presa nela. Há 2 portas neste convés. Se você colocar fogo na frente delas, isso dificulta as atividades do navio. Então você está negando o acesso e bloqueando áreas. E bagunçando tudo, tipo, não posso ir ali, tenho que subir, descer, ir para lá. De repente, você já está causando um pouco de confusão nas operações. Sim, está. Um incêndio é diferente de um tiro, pois o tiro causa dano. Mas depois, seguimos em frente. E então você conserta. Mas o fogo está ali, exigindo atenção, exigindo ser combatido, apagado, contido e monitorado.
Muitos marinheiros e soldados da época não sabiam nadar. Estar em um navio já assusta, mas em um pegando fogo, a percepção da vida muda totalmente, não é? Bem, quero dizer, as pessoas lutavam com navios incendiários que eram projetados para serem incendiados e irem contra o restante da frota inimiga. Então, o fogo é temido há muito tempo. Quanto mais olho para isso, mais aprendo. Então, mais de 40 anos após iniciar o projeto? Com certeza, sim. E é isso que a arqueologia experimental faz, certo? Ela testa todas as teorias que você tem. Talvez você nunca encontre a resposta certa, mas é divertido tentar e ainda dá para eliminar algumas opções. Ótimo, Alex. Tchau. Até a próxima vez. Foi absolutamente fascinante aprender mais sobre os dardos, mas também sobre o ambiente, onde eles vão ser armazenados, onde seriam usados. Então agora eu tenho informações suficientes para ir e fazer os dardos, mas também para construir alguns testes decentes que mostram como eles podem ter sido usados e o que eles poderiam ter feito. Além disso, isso não basta. A doutora Alex Hildred gentilmente concordou em vir a Oxfordshire e estará conosco durante o teste. Vamos estar lá vendo tudo funcionar, o que também será emocionante para mim. Junte-se a nós no próximo filme para descobrir do que esses dardos incendiários são capazes. Até mais!